R$ 100.000. Foi esse o preço da minha dignidade naquela manhã de sol no Porto de Santos. Ali, entre navios enormes e o cheiro de maresia, meu próprio filho me devolveu como quem devolve uma mercadoria com defeito. Na frente de 200 pessoas, para agradar o sogro. Meu nome é João Silva. Tenho 73 anos e trabalhei a vida toda como despachante aduaneiro aqui em Santos. No litoral de São Paulo, conheço cada canto desse porto como a palma da minha mão. Por mais de 5 décadas, cuidei de liberação. De cargas, documentação de navios e todo tipo de burocracia que o comércio marítimo exige. Me aposentei há pouco mais de 10 anos, mas ainda mantenho alguns clientes antigos que não confiam em mais ninguém para resolver seus pepinos. Fiz nome nessa cidade. Todo mundo que trabalha com importação e exportação conhece o João do Despacho, como me chamam por aqui. Se você está gostando dessa história, clica no like e se inscreve no canal. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas. São quando você está assistindo. Todo dia tem história nova aqui nesse canal. Eu fico muito feliz de poder compartilhar essa parte dolorosa da minha vida, mesmo que seja difícil lembrar de tudo isso. Quem sabe minha experiência não ajuda alguém por aí, né? Nunca fui homem de gastar à toa. Cada centavo que ganhei foi suado debaixo do sol forte do cais, correndo de um lado para o outro com papelada, enfrentando fiscais carrancudos e burocracia sem fim. Construí meu patrimônio devagarzinho, tijolo por tijolo. Criei meu filho Pedro praticamente sozinho depois que minha esposa faleceu quando ele tinha apenas 12 anos. Dei a ele o que eu nunca tive: estudo em colégio particular, faculdade de administração, carro zero quando se formou. Quando Pedro se casou com Carla, há quase 20 anos, comprei o apartamento onde eles moram onde moravam até pouco tempo. Também abri uma empresa de logística para o meu filho administrar, já que ele tinha diploma e eu tinha os contatos. Os gêmeos, meus netos, nasceram pouco depois. Nunca faltou nada para eles. Escola bilíngue, viagens internacionais, videogames caros, tudo que criança de classe média alta tem direito. Por isso doeu tanto o que aconteceu naquela manhã de fevereiro deste ano, quando eu tinha acabado de completar 73 anos. Estava tudo planejado, um cruzeiro de luxo, 15 dias. Com destino final em Dubai, R$ 100.000 saíram da minha conta para pagar a viagem da família toda. Uma suíte master para mim, um presente que eu me dei depois. De tanto trabalho. Mas o destino, ou melhor, a ingratidão, tinha outros planos para mim naquele dia. O que aconteceu naquele porto mudou para sempre a minha vida e a do meu filho, e também mudou o meu jeito de ver as pessoas. Mas isso eu vou contar direito daqui a pouco, porque algumas histórias precisam ser contadas devagar, como um veneno que vai entrando gota a gota no sangue de quem traiu a confiança de um pai. Nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Cafelândia, em 1952, filho de colonos italianos que trabalhavam do nascer ao pôr do sol na colheita de café. Meu pai José Silva era um homem de poucas palavras e mãos calejadas. Minha mãe Maria costurava para fora para complementar a renda. Éramos 8 irmãos, eu o quinto na fila. Desde pequeno, aprendi que nada na vida vem de graça. Com 10 anos, já ajudava na colheita. Aos 15, trabalhava como entregador na cidade. Estudo só até a 4ª série. O resto da educação veio da escola da vida. Aos 18 anos, vim para Santos. Tentar a sorte. Um tio que trabalhava no porto me arranjou um emprego como auxiliar de despachante. Lembro como se fosse hoje. Cheguei com uma mala de papelão, um terno remendado que era do meu irmão mais velho e 50 cruzeiros no bolso. Dormi numa pensão barata nas primeiras semanas até conseguir alugar um quarto nos fundos de uma casa na Vila Machas. No porto, comecei fazendo de tudo, carregava pastas, levava documentos, ficava horas em filas. Aos poucos, fui aprendendo o serviço. O português torto foi melhorando. Aprendi os termos técnicos,
Decorei leis e regulamentos. Meu chefe, seu Manuel, dizia: João, você tem tino para a coisa. Depois de 5 anos como auxiliar, passei a despachante júnior. Com 30 anos, já tinha minha própria carteira de clientes e uma salinha alugada perto do porto. O trabalho de despachante aduaneiro não é fácil, viu? É preciso conhecer leis de importação e exportação, saber preencher uma montanha de documentos, ter contatos na Receita Federal, na Anvisa, no Ministério da Agricultura. Cada mercadoria tem uma classificação. Cada classificação tem um imposto diferente. Errou um código, o cliente pode perder milhões. Por isso ganhávamos bem. Por isso eu ganhava bem. Minha rotina começava às 5 da manhã, um café preto, pão com manteiga e já saía para o porto. Primeiro conferia os navios que tinham atracado durante a noite, depois ia ver a situação dos contêineres dos meus clientes. Passava o dia correndo de um lado para o outro, alfândega, terminal de cargas, escritórios de armadores, bancos. Voltava para casa muitas vezes depois das 8 da noite, com a cabeça latejando de tanto pensar em códigos, taxas e problemas para resolver. Foi nesse corre que conheci Ana, secretária de um dos meus clientes, uma importadora de peças automotivas. Moça bonita, cabelos pretos, sorriso fácil. Namoramos por 6 meses e casamos numa cerimônia simples, só com família e amigos próximos. Eu tinha 32 anos, ela 28, um ano depois nasceu Pedro, nosso único filho. Nos primeiros anos, a vida seguiu tranquila. O trabalho prosperava. Consegui comprar um apartamento pequeno, mas decente, no bairro do Gonzaga, um dos melhores de Santos. Ana deixou o emprego para cuidar do menino. Eu trabalhava dobrado para dar conforto para minha família, mas a felicidade durou pouco. Quando Pedro tinha 12 anos, Ana foi diagnosticada com câncer no pâncreas, daqueles agressivos. Em 6 meses, ela se foi. Foi o pior momento da minha vida. Me vi sozinho com um filho pré-adolescente para criar. Contratei uma senhora para ficar com ele enquanto eu trabalhava, mas as noites eram difíceis. O menino chorava pela mãe. Eu não sabia o que dizer. Aprendi a cozinhar, a lavar roupa, a ajudar com a lição de casa. Foi um tempo de aprendizado duro, mas que nos uniu, pelo menos eu pensava isso. Com o tempo, os negócios cresceram mais. Abri minha própria empresa de despacho aduaneiro, contratei funcionários, montei um escritório maior. O dinheiro passou a entrar com mais constância. Pedro cresceu, terminou o colégio, entrou na faculdade de administração. Era um rapaz inteligente, mas sempre um pouco mimado. Talvez por ter perdido a mãe cedo, talvez por eu tentar compensar essa falta dando coisas materiais. Quando ele se formou, dei a ele um Honda Civic 0 km. Quando conheceu Carla, filha de um empresário do ramo imobiliário, ajudei a pagar o casamento. Depois comprei o apartamento onde eles foram morar, no Canal 3, uma área nobre de Santos. Também abri uma empresa de logística, aproveitando meus contatos no porto, e coloquei ele como administrador, tudo preparado, mastigado. Talvez tenha sido meu maior erro. Carla nunca trabalhou. Vivia de fazer compras, frequentar academias caras e almoçar com as amigas. Os gêmeos, Miguel e Sofia, nasceram 3 anos depois do casamento. Crianças lindas, a cara da mãe, matriculados na escola mais cara de Santos, com aulas de inglês, natação, tênis. Eu pagava tudo sem reclamar. Afinal, eram meus netos. O que eu não via é que estava criando um monstro de ingratidão. A empresa que abri para o Pedro nunca deu o lucro que deveria. Ele não tinha o mesmo tino que eu para os negócios. Gastava demais, investia pouco, contratava amigos incompetentes com salários altos. Mesmo assim, mantinha um padrão de vida elevado, carro importado, roupas de marca, viagens caras. Eu desconfiava que algo não ia bem,
mas fechava os olhos. Afinal, ele era meu único filho. Fui construindo meu patrimônio ao longo dos anos. Além do meu apartamento de 3 quartos na ponta da praia, tenho outros 3 imóveis alugados em Santos. Uma casa em Bertioga para os fins de semana, investimentos em renda fixa, algumas ações. Nunca fui de ostentar, sempre vivi bem, mas sem exageros. Meu único luxo era viajar uma vez por ano, geralmente para a Europa ou Estados Unidos, sempre sozinho, já que Pedro e a família nunca aceitavam meus convites. Pai, suas viagens são muito paradas, ele dizia. Os primeiros sinais de que algo não ia bem começaram há uns 2 anos. Pedro passou a me visitar apenas quando precisava de dinheiro. As ligações se tornaram raras. Nas festas de família, Carla mal disfarçava o tédio. Os gêmeos, já adolescentes, viviam grudados nos celulares e mal me davam atenção. Seu Roberto, pai de Carla, começou a frequentar mais a casa deles. Um senhor arrogante que se gabava dos negócios imobiliários e vivia contando vantagem. O que eu não sabia e descobri depois é que o império de seu Roberto estava ruindo. Investimentos errados, dívidas acumuladas, problemas com a Receita Federal. Mas ele mantinha as aparências e Pedro e Carla o idolatravam como se ele fosse um exemplo de sucesso. Enquanto isso, eu, que realmente tinha construído um patrimônio sólido, era visto como o velho ultrapassado que não sabia aproveitar a vida. Foi nesse contexto que, no início deste ano, decidi fazer algo especial. Completei 73 anos em janeiro e pensei, por que não realizar um sonho antigo? Sempre quis fazer um cruzeiro de luxo, daqueles com tudo. Incluído suíte master, serviço de primeira. E por que não levar a família toda? Talvez fosse uma oportunidade de nos aproximarmos novamente. Pesquisei. Encontrei um roteiro perfeito: Santos, Rio, Salvador, Ilhas Canárias, Barcelona, Marsella, Roma, Atenas, Dubai, 15 dias de puro luxo. Comprei as passagens para todos, eu, Pedro, Carla e os gêmeos. Ceratus Ribudólar, um valor que para mim representava não apenas dinheiro, mas a esperança de reconquistar o carinho e o respeito da minha família. Quando contei a Pedro sobre a viagem, ele fingiu entusiasmo. Carla sorriu de lado, como quem aceita por obrigação. Os gêmeos foram os únicos que pareceram genuinamente animados. Marcamos a data 15 de fevereiro de 2025. Eu mal podia esperar. Comprei roupas novas, malas de boa qualidade, li tudo sobre os lugares que visitaríamos. Não imaginava que no dia do embarque meu sonho se transformaria no pior pesadelo da minha vida. Nos dias que antecederam a viagem, eu já senti algo estranho no ar Pedro. Evitava passar em casa. Carla estava excessivamente simpática ao telefone, ela que nunca me ligava. Até recebi umas mensagens dos gêmeos perguntando detalhes sobre a suíte master que eu tinha reservado. Pensei que fosse empolgação, coitado de mim, né? Um velho tolo que ainda acreditava no carinho da família. Na semana da viagem, Pedro veio jantar comigo sozinho, sem Carla, sem os gêmeos, estranho. Pai, o sogro está muito animado com o cruzeiro. Ele comentou enquanto atacava o filé que eu tinha. Preparado? Como assim? O sogro está animado. Pedro, ele não vai viajar com a gente, responde estranando. Ele está com inveja, sabe? Disse que sempre sonhou em fazer um cruzeiro desses. Continuou Pedro, sem me olhar nos olhos. Devia ter percebido ali o jeito como ele brincava com a comida no prato, o olhar fugidio, o excesso de atenção ao celular. Sinais que minha velhice preferiu ignorar. Na noite anterior ao embarque, dormi mal. Sonhei com Ana, minha falecida esposa. No sonho, ela me avisava: João, cuidado com o porto. Acordei suado às 3 da manhã, um presságio que ignorei. Fevereiro em Santos é um forno. Naquela manhã de embarque, o céu estava de um azul impecável, desses que só o litoral paulista consegue produzir.
Cheguei ao porto às 9 horas, 2 horas antes do embarque. Estava ansioso como uma criança no primeiro dia de aula. Mala de rodinhas novinha, roupas bem passadas. Até comprei um chapéu Panamá para completar o visual de turista. Ridículo, eu sei agora, mas na época achei que fazia parte da brincadeira. O navio era imponente, um gigante branco ancorado no Armazém 25, onde os transatlânticos costumam atracar. MSC Esplêndida, um colosso italiano de 18 andares com piscinas cassino, teatro, restaurantes de luxo. R$ 100.000 bem gastos. Eu pensava enquanto admirava aquela cidade flutuante. A fila de embarque já estava considerável, famílias animadas, casais de idosos como eu, jovens barulhentos, o burburinho típico de quem está prestes a realizar um sonho. Fiquei ali sozinho, esperando Pedro e a família chegarem. 10h30, 11 horas. Comecei a ficar preocupado. Liguei para o celular dele, caixa postal. Foi então que avistei o carro deles chegando ao estacionamento. Um Audi preto que eu havia ajudado a comprar há 2 anos. Suspirei de alívio, mas logo percebi que havia algo errado. Um quinto passageiro estava no carro, um homem de cabelos grisalhos, seu Roberto. Deve ter vindo só para se despedir, pensei ingenuamente. Vi todos saindo do carro. Pedro, Carla, os gêmeos e seu Roberto, todos com malas. Inclusive o sogro de Pedro. Meu estômago deu um nó. Eles se aproximaram. Pedro vinha na frente com aquela expressão que eu conhecia bem, a mesma que fazia quando criança e quebrava algo em casa. Pai, precisamos conversar, ele disse, me puxando para um canto longe da fila. O que houve? Vamos perder o embarque, respondi sentindo que vinha coisa ruim. Foi então que Pedro soltou a bomba. Pai, houve uma mudança de planos. Como assim? Mudança de planos? A gente vai embarcar ou não? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. A gente vai, pai. Mas o senhor? Olha, surgiu um imprevisto. Que imprevisto? Pedro. Fala logo, exigi já perdendo a paciência. Foi quando ele olhou para seu Roberto, que sorria de longe, e depois voltou a me encarar. Pai, eu dei sua passagem para o seu Roberto, o mundo parou. Juro que parou. Fiquei uns bons segundos tentando processar aquela informação. Como assim deu minha passagem? Eu que paguei. Tudo, olha, pai. Ele continuou com aquela voz de quem explica algo óbvio a uma criança. O seu Roberto nunca fez um cruzeiro desses. É um sonho da vida dele e o senhor? Bom, o senhor já viajou tanto, pode fazer outro cruzeiro qualquer hora, né? Senti o sangue fervendo nas veias, olhei em volta. Pelo menos 200 pessoas na fila, muitas observando aquela cena estranha. Eu, um senhor de 73 anos, sendo dispensado pelo próprio filho no dia do embarque. Pedro, você tem noção do que está fazendo? Eu paguei R$ 100.000 por essa viagem. Pai, a gente te reembolsa depois. Ele disse com um descaso que me cortou como uma faca. Volta para casa agora. Não faz escândalo, está? Carla se aproximou com aquele sorriso falso que eu tanto detestava. Sogro, o senhor entende, né? Seu Roberto nunca saiu do Brasil. É uma oportunidade única para ele. Os gêmeos, meus próprios netos, riram ao lado dela. Vovô vai ficar. Aquela risada infantil que antes me parecia doce soou como um escárnio. Seu Roberto se aproximou por último com aquela postura arrogante de sempre. Vestia um terno claro, completamente inapropriado para um cruzeiro. E carregava uma maleta de couro que parecia cara, mas eu sabia ser falsificada. Obrigado pela suíte. João, você não vai se arrepender dessa boa ação. Boa ação? Eu não havia feito ação nenhuma. Estavam me roubando na cara dura. Abri a boca para protestar quando 2 seguranças do navio se aproximaram. Algum problema aqui? Perguntou o mais alto deles. Nenhum, respondeu Pedro rapidamente. Meu pai só estava se despedindo da gente. Eu não estou me despedindo,
Protestei. Tenho uma passagem, paguei por ela. O segurança olhou para Pedro, que sacudiu a cabeça, como quem diz, coitado, está confuso. Então, tirou do bolso 5 bilhetes de embarque. Meu nome havia sido riscado e o de seu Roberto escrito por cima numa falsificação grosseira. Senhor, sinto muito, mas sem passagem o senhor não pode embarcar, disse o segurança, gentilmente segurando. Meu braço, vamos acompanhá-lo até a saída. Foi a maior humilhação da minha vida. 200 pessoas olhando enquanto eu era escoltado para fora como um intruso, um penetra. Eu, João Silva, que tinha construído uma vida respeitável naquela cidade, sendo tratado como um velho caduco e inconveniente pelo próprio filho. Enquanto caminhava para a saída, ouvi a voz de outro segurança: Senhor, sem passagem não embarca. A frase ficou martelando na minha cabeça como um mantra cruel, mas algo dentro de mim mudou naquele momento. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Em vez de gritar, de fazer um escândalo como qualquer pessoa faria, eu me virei, olhei para Pedro e toda aquela família ingrata e sorri, um sorriso calmo, quase sereno. Tudo bem, Pedro, boa viagem? Ele estranhou. Esperava briga, esperava drama. Aquele sorriso o desconcertou mais que qualquer grito. Pai, não fica chateado. Ele tentou já sem muita convicção. Não estou chateado, respondi ainda sorrindo. Aproveitem o cruzeiro, todos vocês. E saí caminhando de cabeça erguida. Não derrubei uma lágrima sequer enquanto estive no porto. O choro viria depois, na solidão do meu apartamento, mas naquele momento, algo mais forte que a mágoa tomava conta de mim. Algo frio e calculista que eu não sabia que existia dentro deste velho coração. Porque o que Pedro não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu não era apenas um velho bonachão com dinheiro no banco. Eu era o fiador do apartamento dele, pagava o plano de saúde da família toda, tinha procuração da empresa que coloquei no nome dele. O mais importante, eu sabia que seu Roberto, aquele que me substituiu no cruzeiro, estava completamente falido. Chegando em casa, peguei uma garrafa de uísque que guardava para ocasiões especiais. Seria uma ocasião especial. Sim, não a que eu planejava, mas especial do mesmo jeito. Servi um dedo da bebida num copo de cristal e me sentei na varanda, olhando para o março. Lá longe, podia ver o enorme navio zarpando. Levantei o copo num brinde solitário. A sua saúde, Pedro, e a sua ruína também. Peguei meu celular. A primeira ligação foi para o banco que financiava o apartamento de Pedro. Boa tarde. Gostaria de falar com o gerente de financiamento imobiliário. Sou João Silva, fiador do apartamento de Pedro Silva. Após confirmar meus dados e passar pela segurança, expliquei a situação. Quero cancelar meu aval como fiador do apartamento. Senhor João, isso pode causar problemas para o titular do financiamento, explicou o atendente. Eu sei, respondi, sentindo uma calma surpreendente. É exatamente esse o objetivo. A segunda ligação foi para o plano de saúde da família. Premium, daqueles que cobre tudo, até tratamentos experimentais no exterior, R$2.000 por pessoa, todo mês, saindo direto da minha conta. Boa tarde. Gostaria de cancelar o plano de saúde da família do senhor Pedro Silva. Motivo do cancelamento, senhor? Inadimplência, respondi, saboreando cada sílaba. Inadimplência moral. A terceira e última ligação foi para o contador que cuidava da empresa que abri para Pedro, uma procuração assinada anos atrás. Me dava plenos poderes para agir em nome dele. Na época era só uma precaução caso acontecesse algo comigo e ele precisasse resolver as coisas. Irônico como a vida dá voltas. Carlos é o João Silva. Opa, seu João, tudo bem? O senhor não ia viajar hoje? Houve uma mudança de planos. Respondi repetindo as mesmas palavras que Pedro usara comigo.
Preciso que você feche a empresa do Pedro. Um silêncio do outro lado da linha. Fechar? Como assim, seu João? Exatamente isso. Use a procuração que tenho. Feche a empresa. Cancele contratos, demita funcionários, venda os ativos. Mas o Pedro sabe disso? Vai saber. Respondi em breve. O contador ainda tentou argumentar, mas eu estava irredutível. No fim, ele cedeu. Era seu trabalho, afinal, e eu estava no meu direito legal. Depois das ligações, me peguei pensando em quanto tempo levaria. Até que Pedro descobrisse o que eu havia feito. O navio tinha acabado de zarpar. A primeira parada seria no Rio de Janeiro dali a 24 horas. Se ele checasse o celular ao chegar lá, bom, seria um choque e tanto. Mas havia uma coisa que me deixava ainda mais satisfeito, uma informação que eu tinha e que Pedro ignorava completamente. Seu Roberto, o rico empresário do ramo imobiliário, pai de Carla, estava falido há mais de 3 meses. CPF bloqueado na Receita Federal por dívidas acumuladas. Eu soube disso através de um amigo que trabalhava no fórum e me contou por acaso, achando que eu já sabia, já que Pedro era casado com a filha dele. Pedro tinha me trocado por um homem falido. Trocou o pai que lhe deu tudo por um sogro que não tinha mais nada a oferecer além das aparências. Terminei meu uísque contemplando o pôr do sol sobre o mar de Santos. O mesmo mar que agora levava meu filho e sua família para uma viagem que terminaria de forma muito diferente do que eles imaginavam. O mar, esse velho amigo que vi todos os dias nos últimos 50 anos. Parecia me dizer: tenha paciência. João, a justiça vem nas ondas do tempo, e eu teria paciência. A vingança, dizem, é um prato que se come frio, e eu serviria esse prato com toda a calma que meus 73 anos me concederam. Não precisei esperar muito pela reação de Pedro, exatamente 24 horas depois. Quando o navio atracou no Rio de Janeiro, meu celular começou a tocar sem parar. Primeiro mensagens de texto, depois chamadas. Então, mais mensagens. Cada vez mais desesperadas. Contei 107 chamadas perdidas em menos de 2 horas. Não atendi nenhuma. Só depois de alô suficientemente angustiado decidi retornar uma das ligações. Sabia que ele estaria usando a internet do navio, que costuma ser caríssima 50 por minuto, pelo menos. Cada segundo dessa conversa custaria um bom dinheiro para ele. Uma pequena satisfação adicional para mim. Quando finalmente atendi, a voz dele era puro pânico. Pai, que é isso? O banco me ligou, dizendo que vão retomar o apartamento. Olá, Pedro, está aproveitando o cruzeiro? Perguntei com uma tranquilidade que eu mesmo desconhecia. Pai, me explica isso. O plano de saúde cancelado. O contador dizendo que a empresa foi fechada. O que você fez? Eu, nada demais, apenas mudei de planos. Assim como você fez ontem. Mas o apartamento está no seu nome, é verdade. Mas eu sou o fiador. Lembra? Sem mim como garantia, o banco retoma o imóvel. Simples assim. Ouvi a respiração dele acelerando do outro lado. Quase podia ver seu rosto vermelho de raiva e medo. Pai, você não pode fazer isso. Temos os gêmeos. A Carla. A mesma Carla que riu de mim no porto. Os mesmos gêmeos que acharam divertido me ver sendo expulso na frente de 200 pessoas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, então tentou outra abordagem. Pai, foi um erro, eu admito. A gente só queria agradar o seu Roberto. Pedro, interrompi. Tem mais uma coisa que você deveria saber. O quê? Perguntou ele, a voz já trêmula. Seu sogro, o homem por quem você me trocou, ele está quebrado, completamente falido. Mentira! Gritou ele. Liga para a Receita Federal e pergunta. CPF dele está bloqueado há 3 meses por dívidas. Ele não tem onde cair morto, Pedro, e você deu minha passagem de 100 mil reais para ele. Silêncio absoluto do outro lado.
Apenas o som da respiração pesada dele. Não acredita. Pergunte a ele sobre os 3 lançamentos imobiliários que faliram ano passado. Pergunte sobre o processo de execução fiscal que ele está enfrentando. Como você sabe disso tudo? A voz de Pedro agora não passava de um sussurro. Santos é uma cidade pequena para quem vive aqui há 50 anos. Filho! As pessoas falam e eu escuto. Mais alguns segundos de silêncio. Então, ouvi a voz de Carla ao fundo, perguntando o que estava acontecendo. O som abafado de Pedro contando a ela sobre seu pai falido. Um grito agudo, uma porta batendo. Pai, a Carla ficou louca. Ela está dizendo que eu arruinei a vida dela. Que troqueio. Sogro rico pelo pobre, irônico, não? Comentei sem conseguir esconder certa satisfação. Vocês me trocaram pelo seu sogro, pensando que ele era rico. Agora descobrem que trocaram o rico pelo pobre. A vida tem dessas reviravoltas. Papai, pelo amor de Deus, desfaz isso tudo. Estamos no meio do oceano. Como eu disse, você vai descobrir que tem coisas que, uma vez feitas, não dá para desfazer. Abandonar um pai é uma delas. Ouvi mais gritos ao fundo. Parecia que Carla estava tendo um colapso. Nervoso, Pedro cobriu o telefone por um momento, depois voltou. Pai, o capitão mandou a segurança aqui. A Carla quebrou metade da cabine. Estão dizendo que vamos ser expulsos do navio. Expulsos? Como é que é ser expulso, Pedro? Deve ser humilhante. Não, pai, me ajuda. Ajudar como estou em casa, lembra? Vocês me deixaram aqui. Nesse momento, decidi dar mais uma estocada. Pedro, tem mais uma coisa sobre a empresa que fechei? Sim. A voz dele era puro desespero. Agora tinha uma dívida de 200 mil que você escondeu, como você sabe. O contador me contou tudo. Parece que você andou fazendo empréstimos sem me avisar. Agora é problema seu, mas a empresa era sua. Estava no seu nome, filho. Lamento, mais gritos ao fundo. A conexão ficou instável. Ouvi partes de uma discussão acalorada, algo sobre uma confusão inadmissível e quebra do código de conduta dos passageiros. A última coisa que ouvi antes da ligação cair foi Pedro implorando a alguém para não fazer algo. Depois, silêncio. Nos dias seguintes, fiquei sabendo, através de contatos no porto, que houve uma briga séria a bordo. O capitão do navio, seguindo os protocolos rigorosos de segurança, decidiu desembarcar Pedro e sua família na próxima parada. Angra dos Reis. Aparentemente, Carla havia agredido uma comissária de bordo quando esta tentou acalmá-la. E como se o destino quisesse adicionar mais um elemento à tragédia, seu Roberto, o sogro por quem fui trocado, sofreu um infarto no navio. Não foi fatal, mas exigiu hospitalização imediata em Angra dos Reis, sem plano de saúde. Já que eu havia cancelado o dele também, Pedro teve que pagar 30 mil reais em despesas hospitalares em dinheiro. Na hora, meus contatos me informaram que eles voltaram de Angra dos Reis para Santos de ônibus convencional. Daqueles que param em cada cidadezinha do caminho. 12 horas de viagem com 2 crianças adolescentes irritadas, uma esposa furiosa e um sogro convalescente. Devo admitir que senti uma pontada de pena, mas ela durou menos que um suspiro. Quando chegaram em casa, na manhã seguinte, encontraram um oficial de justiça esperando na porta do prédio. Ordem de despejo 30 dias. Foi nesse dia que Pedro apareceu na minha porta. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Pai, pelo amor de Deus! Pedro, respondi, mantendo a porta entreaberta. Em que posso ajudar? Você sabe muito bem o banco, o apartamento, a empresa. Estamos na rua. Você me trocou por 100 mil reais? Pedro! Era para agradar Carla. Ela insistiu tanto. Dizia que precisava impressionar o pai dela.
E você achou que a melhor forma de impressionar seu sogro era humilhar seu pai na frente de 200 pessoas. Perdão. Ele gritou caindo de joelhos na minha porta. Uma cena que em outros tempos teria partido meu coração. Mas não agora, não depois do que ele fez. Não, Pedro, seu sogro que te perdoe. E fechei a porta. Simples assim, como fechar um capítulo de um livro que já não vale mais a pena ser lido. A falência total de Pedro ocorreu nas semanas seguintes. Sem meu aval como fiador, o banco executou a hipoteca e retomou o apartamento. A empresa fechada oficialmente deixou várias dívidas em aberto, todas no nome dele. Seu nome foi para o SPC, Serasa e todo tipo de lista de inadimplentes que existe. O casamento, já estremecido pelo episódio do cruzeiro, entrou em colapso quando Carla descobriu toda a extensão do desastre financeiro. Não apenas seu pai estava quebrado, mas agora seu marido também. E aí o sogro rico, aquele que poderia salvá-los, havia cortado relações completamente. Um mês depois do fatídico dia no porto, Pedro mendigava emprego pela cidade. Mas Santos é pequena, as notícias correm. A história do filho que trocou o pai pelo sogro no cruzeiro havia viralizado. Um vídeo gravado por algum curioso na fila de embarque mostrava toda a cena, eu sendo informado que não iria mais viajar, os seguranças me escoltando para fora, Pedro e Carla. Rindo, seu Roberto agradecendo pela suíte. 15 milhões de visualizações. Comentários furiosos, filho monstro, pai fez pouco, merecia pior. Em uma cidade como Santos, onde muitas famílias se conhecem há gerações, aquilo foi uma sentença de morte social. Ninguém queria contratar o filho ingrato. 6 meses depois do incidente, soube que Carla havia abandonado Pedro, simplesmente arrumou as malas e partiu. Deixando os gêmeos para trás, não me casei para viver na miséria. Foram suas últimas palavras, segundo os vizinhos que presenciaram a cena. Pedro, seu Roberto e os 2 adolescentes acabaram morando juntos num barraco em Guarujá. Na periferia, a única coisa que puderam pagar com o pouco dinheiro que restava. O homem que planejava ir para Dubai estava agora sem água encanada e com luz clandestina. Foi quando recebi a última ligação de Pedro: pai, as crianças estão passando fome. Pede pro vovô Roberto? Respondi sem hesitar. Ele não tem nada, tá mais quebrado que eu. Por isso vocês me trocaram por nada, pai? O desespero na voz dele era palpável. Não sou seu pai, Pedro, você me devolveu no porto. E desliguei, foi a última vez que falamos. 3 meses depois do fiasco do cruzeiro, decidi que merecia realizar meu sonho. Comprei uma nova passagem, o mesmo navio, a mesma rota, a mesma suíte master, mas desta vez viajei sozinho em paz. Postei uma foto na cabine de luxo com uma taça de champanhe na mão, olhando o pôr do sol no horizonte marítimo. O oceano azul. Turquesa ao fundo, a brisa marinha bagunçando levemente meus cabelos grisalhos. A legenda dizia apenas: a vida continua. Pedro comentou: pai, me leva. Respondi: já dei sua passagem uma vez. Você deu pro sogro e bloqueei seu perfil. Hoje estou com 75 anos. Faz 2 anos desde aquela fatídica manhã no Porto de Santos. 2 anos desde que descobri que meu próprio filho era capaz de tanta traição por dinheiro e status. 2 anos de reflexão, de reconstrução interior, de busca por paz, muita. Gente me pergunta se me arrependo do que fiz, se não fui duro demais com Pedro, se não deveria ter perdoado. Afinal, ele é meu filho, sangue do meu sangue. A verdade, não me arrependo. Não me arrependo de ter mostrado a ele que ações têm consequências. Que trair a confiança de quem te deu tudo na vida tem um preço alto a pagar. Dizem que com a idade a gente fica mais sábio ou mais amargo. Talvez eu tenha ficado um pouco dos dois, mais sábio para reconhecer quando estou sendo usado, mais amargo. Por ter que aprender essa lição da pior maneira possível. Não vou mentir, os primeiros meses foram difíceis.
Mesmo tendo feito justiça, a dor da traição não desaparece como mágica. Acordava no meio da noite, revivendo aquela cena no porto, o sorriso sarcástico de Carla, os risos dos meus netos, a arrogância de seu Roberto e, principalmente, o olhar de Pedro, um misto de indiferença e irritação, como se eu fosse um estorvo, um problema a ser resolvido. Procurei ajuda, sabe? Aos 73 anos, pela primeira vez na vida, fui a um psicólogo, Dr. Lucas. Um rapaz jovem que poderia ser meu neto, mas com uma sabedoria que me surpreendeu. Foi ele quem me ajudou a entender que o que eu sentia não era apenas raiva ou mágoa, era luto. Luto pelo filho que eu pensei ter, pelo relacionamento que acreditava ser verdadeiro, pela família que imaginei construir. Senhor João, ele me disse numa das sessões, o senhor não perdeu seu filho naquele dia no porto. Perdeu muito antes, quando ele escolheu valorizar o dinheiro e as aparências acima do amor e do respeito. O que aconteceu foi apenas a confirmação de algo que já existia. Palavras duras, mas verdadeiras e, de certa forma, libertadoras porque me permitiram seguir em frente sem o peso da culpa que tentaram colocar sobre meus ombros. Nos meses seguintes àquele dia, recebi várias ligações e mensagens de Pedro. No começo, eram pedidos desesperados por ajuda financeira. Depois, ameaças de que nunca mais veria os netos. Por fim, tentativas de manipulação emocional. Pai, estou doente. Pai, vou me matar. Pai, os gêmeos perguntam por você. Não respondi nenhuma. O Dr. Lucas me ajudou a entender que aquilo era chantagem emocional, não arrependimento genuíno. Pedro não estava arrependido do que fez. Estava apenas sofrendo as consequências e queria que eu o resgatasse, como sempre fiz. Soube por conhecidos que ele eventualmente conseguiu um emprego como faxineiro no mesmo porto de Santos, onde me humilhou. Ironia do destino. Não. Todos os dias ele limpa o chão por onde passam turistas animados, embarcando em navios de cruzeiro para destinos que ele só vai conhecer em fotos. Os gêmeos, meus netos, foram morar com a mãe depois que ela se casou novamente, um empresário de São Paulo, pelo que soube. Carla sempre teve talento para encontrar homens com dinheiro. Seu Roberto acabou voltando para sua cidade natal no interior, derrotado e doente. Pedro ficou sozinho com o peso das próprias escolhas. Quanto a mim, bem, a vida seguiu. Aos 75 anos, descobri que ainda tenho muito para viver. Muito para conhecer, muito para sentir. Retomei antigos hobbies. Voltei a pescar nas manhãs de domingo no quebra-mar, algo que adorava fazer quando jovem. Entrei num grupo de dança de salão para a terceira idade. Quem diria que este velho despachante tem talento para o samba? Fiz amigos novos, pessoas que me valorizam pelo que sou, não pelo que tenho ou posso dar. Viajo sempre que posso. Já fiz 3 cruzeiros. Desde aquele fatídico dia, conheci a Europa que sempre sonhei. Vi as pirâmides do Egito, contemplei o pôr do sol em Santorini. E em cada um desses lugares senti uma gratidão profunda por estar vivo, por ter saúde, por ter condições de realizar esses sonhos. Sonhos que construí com meu próprio esforço, tijolo por tijolo, ao longo de uma vida de trabalho honesto. Às vezes, parado na varanda do meu apartamento, na ponta da praia, olhando o mar que tanto amo, penso em como a vida é imprevisível. Como os laços que acreditamos serem eternos podem se romper num instante. Como pessoas que deveriam nos proteger podem ser justamente aquelas que nos ferem mais profundamente. Mas também penso em como somos fortes. Em como podemos nos reerguer mesmo depois das quedas mais dolorosas. Em como a dignidade, essa coisa tão intangível e tão preciosa, pode ser nossa maior riqueza quando todo o resto parece perdido. Recebi uma carta de Pedro há algumas semanas. A primeira comunicação dele em mais de um ano, que não era um pedido de dinheiro ou uma tentativa de manipulação, uma carta simples, escrita à mão em papel pautado,
como aqueles que usávamos na minha época de escola. Pai, dizia a carta, não sei se vai ler isso, mas preciso dizer. Entendo agora o que fiz. Não espero seu perdão. Só queria que soubesse que aprendi a lição mais dura da minha vida. Tarde demais. Mas aprendi, não respondi. Talvez um dia responda, talvez não. Algumas feridas levam mais tempo para cicatrizar e outras nunca. Cicatrizam completamente. O que sei é que hoje vivo em paz comigo mesmo. Não com aquela paz ingênua de quem nunca foi ferido, mas com a paz madura de quem enfrentou a tempestade e descobriu que era mais forte do que pensava. Se me perguntassem qual foi a maior lição que aprendi nesses 75 anos de vida, diria que foi esta: o respeito não se compra, se conquista. E quando alguém te trata como descartável, está mostrando quem realmente é, não quem você. A história que contei hoje não tem um final. Feliz no sentido tradicional. Não há reconciliação emocionante, abraços com lágrimas nos olhos, família reunida novamente em harmonia. A vida real raramente oferece esses finais de conto de fadas, mas tem um final justo, um final em que cada um colhe exatamente o que plantou. Pedro semeou ingratidão e traição, colheu solidão e arrependimento. Eu semeei trabalho honesto e dignidade, colho independência e paz interior. E talvez essa seja a verdadeira justiça da vida. Não aquela imediata que vem como um raio e destrói tudo, mas a que vem lentamente, como a maré inevitável e persistente, trazendo a cada um o reflexo exato de suas próprias ações. Em Santos, agora me conhecem como o velho do Porto que faliu o filho em alto março. Alguns me olham com respeito, outros com receio, pouco me importa. Aos 75 anos, já passei da idade de me preocupar com o que os outros pensam. O que me importa é poder olhar no espelho todas as manhãs e reconhecer o homem que me encara de volta. Um homem que trabalhou duro, que amou intensamente, que foi traído cruelmente, mas que nunca, jamais, perdeu sua dignidade. Pedro aprendeu no porto a lição mais importante de sua vida: pai não é passagem de navio, não se troca, não se devolve. E quando se tenta devolver, perde-se tudo, até o porto de partida. Agora ele limpa o chão onde me humilhou todo dia, lembrando, sofrendo. Justiça poética ou apenas justiça? Obrigado por me ouvir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Quem assistiu até o fim, comenta aí embaixo sua opinião sobre minha atitude. E não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal. Aqui na tela tem duas que você vai gostar. Um abraço desse velho aqui que aprendeu que nem todo mar é para navegar, mas que mesmo nas águas mais turbulentas é possível manter o rumo quando se tem princípios como bússola.